quadro Caso Sem Solução de hoje, você vai conhecer uma história tão impressionante quanto cruel. É sobre a vida de Celeste Maria Vargas. Imagine que ela passou quase 7 anos presa, acusada de assassinar os 2 filhos, mas provou que era inocente, porque o verdadeiro assassino confessou os crimes. Essa história começou em 1984, no dia 11 de março. Celeste era uma mãe solteira, de 31 anos, trabalhava num banco, morava no bairro de Coutos, no subúrbio ferroviário de Salvador. Era domingo, por volta das 11 horas da manhã, ela resolveu levar os filhos ao shopping. A filha de 5 anos e o filho de 9 anos. Eles estavam querendo sair para passear. Foi aí que, segundo Celeste, 3 homens entraram na casa e mataram as crianças estranguladas. Ela chamou a polícia. No dia seguinte, fez um retrato falado do suspeito, mas a história ficou complicada em 1º de maio de 84, cerca de 2 meses depois. Celeste disse que foi aconselhada pelo delegado responsável pelo caso a confessar o assassinato, porque assim estaria ajudando a elucidar o crime. Celeste acabou presa em 93, quando já estava casada, morando em São Paulo. Durante a época que esteve presa, Adilson do Espírito Santo, conhecido como Radiola, que também estava preso, confessou o assassinato das crianças. Em 99, quase 7 anos depois de ser presa, Celeste saiu do presídio e no ano de 2001, a Justiça Baiana a considerou inocente. Celeste Maria Vargas de Melo, que hoje tem 58 anos, passou por muita coisa. Ela perdeu os 2 filhos assassinados, foi acusada de ter cometido crime, foi julgada, condenada, ficou quase 7 anos presa. Ela só saiu da cadeia porque o verdadeiro assassino confessou o crime, mas depois de 27 anos, ela continua lutando contra a injustiça. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luíse Calegari, que está ao lado de Celeste. Bom dia, Luíse. Conta pra gente como é que está a Celeste, por que ela continua lutando contra essa injustiça. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Quer dizer, Jéssica, quase 30 anos depois, né, dessa história toda, desse crime, de toda essa injustiça, a dona Celeste está aqui ao meu lado. A gente estava conversando agora há pouco, falando sobre a dificuldade que foi todos esses anos e enfrentar tudo isso. Por isso, hoje, ela pede, né, a justiça. Quer dizer, porque a justiça foi feita. A senhora já foi declarada inocente, em primeiro lugar, muito bom dia, mas, na verdade, é um peso que a senhora vem carregando aí durante toda a vida, com essa história, né, da dor, primeiro a dor da perda dos filhos, depois a dor de ser acusada de um crime que a senhora não cometeu. Bom dia. Bom dia. Realmente eu tive muito sofrimento nesses anos todos e tenho tentado, assim, de uma maneira muito brava, muito guerreira, tentando mostrar à sociedade, porque eu fui condenada através da imprensa, através de júri popular e tudo. Consegui provar minha inocência, mas é como a velha história, você ganhou, mas não levou. A senhora passou com um nome aí durante todo esse tempo, um nome arrastado por uma história que a senhora não é culpada, né? Exatamente. Até hoje eu sou discriminada em alguns locais que eu vou. Eu evito falar de quem eu sou em alguns lugares, porque eu não sei a reação das pessoas. Mas eu tenho tentado buscar através da imprensa, porque o Estado, ele não abre as portas para a gente quer falar com o desembargador, com o procurador, a gente não consegue. E só através da imprensa que a gente consegue isso. Eu consegui, depois de provar minha inocência em 2001, eu consegui agora, eu estou com um processo de indenização desde 2001. Agora eu consegui, através da Comissão de Direitos Humanos, que o governador Jacques Wagner, né, por ele ser um estadista, ele já fez um outro caso, assim, parecido com o meu, ele fez um acordo. Então foi proposto um acordo. O acordo seguiu os trâmites legais. Conseguimos que fosse até a Procuradoria do Estado, Núcleo de Ações Estratégicas, e chegando lá, os procuradores deram parecer contrário à celebração do acordo, dizendo que, no meu caso, o processo ainda não estava maduro o suficiente para que fosse celebrado um acordo. Quer dizer, o difícil que a gente fala, né, Jéssica, não é só uma indenização. Na verdade, a dona Celeste, ela teve todos esses anos, 30 anos quase da vida, ceifados por conta de uma injustiça. Ela não conseguiu emprego, ela foi presa, ela perdeu o tempo dela, que ela poderia estar estudando, progredindo, né, construindo coisas, com o tempo parado. Quer dizer, é uma indenização muito justa, porque não é só o nome que fica para trás, é toda uma história que a senhora deixa de construir, não é? É verdade. Eu tenho uma filha hoje e com essa filha eu tenho dificuldade, às vezes, de me apresentar como mãe dela, porque eu não sei a reação. Ela já sofreu muita discriminação por causa disso. E a minha vida em si, eu não tenho uma vida. Eu vivo fugida porque eu sou ameaçada de morte. Eu vivo de estado em estado. Eu estou aqui agora no estado da Bahia para resolver esse assunto. E eu vim através da imprensa, porque é um absurdo. Se fosse em qualquer país do mundo, eu não precisaria estar na imprensa pedindo isso. Então eu faço apelo aqui
ao governador Jacques Wagner que, pelo amor de Deus, ele tenha piedade de tudo que está acontecendo comigo. Porque eu não tenho mais condições de lutar, eu estou doente, eu estou cansada, eu não tenho mais a quem apelar. É muito difícil, é uma situação muito difícil, dona Celeste. Ela trouxe aqui nas mãos, Jéssica, a gente vai mostrar aqui agora, uma carta que é para ser entregue ao governador, um pedido. E a gente, nós da Record Bahia, nós vamos nos comprometer a entregar essa carta ao governador, porque assim, pelo menos a nossa parte como imprensa, a gente vai tentar fazer sim. Mas a gente pede também ao governo, quer dizer, a dona Celeste está aqui ao meu lado, está muito emocionada, quer dizer, é uma situação muito difícil para enfrentar durante todos esses anos. Dona Celeste, além de tudo, também tem a dor, né, dona Celeste, da perda dos 2 filhos. Tem a dor da perda dos meus filhos, que a pessoa que matou, embora ele seja um serial killer, já saiu em publicação da Veja, já matou outras crianças, está preso por isso. A justiça, apesar dele ter feito uma confissão judicial na presença de promotor, juiz, delegado, todo mundo, ele não foi aceito, ele não foi indiciado por falta de provas. Agora, quando foi no meu caso, uma confissão extrajudicial, só na frente de delegados, eu fui condenada. E o coração da mãe? E o meu coração, o Estado, será que o Estado é culpado pela morte de meus filhos? Talvez pela falta de segurança. Mas eu acho que ele pelo menos tinha que respeitar a minha dor como mãe. O que a senhora fala, então, que hoje a gente está tendo a oportunidade aqui de falar diretamente, a senhora falaria aí para o governador para que olhasse para a senhora, fala de toda a sua dor, né, de toda essa luta que a senhora vem tendo durante todos esses anos. Governador, eu gostaria que o senhor tomasse, como estadista que o senhor tomasse esse caso em suas mãos, porque é uma vergonha para o Estado da Bahia que uma mãe decente, honesta, trabalhadora, lutadora, guerreira, como eu, que criou seus filhos com toda a dignidade, com todo o carinho, tenha passado o que eu passei. Além de perder meus filhos, eu ir para uma prisão acusada da morte de meus filhos. Eu passei horrores lá dentro. Era um dia após o outro, com medo de morrer. Depois disso, quando eu saí de lá, é a vida correndo, é discriminação, é tentar ser lixada pela população. E o Estado diz que eu sou inocente, mas não comprova isso. Então, como é que eu posso exigir das pessoas que me considerem inocente se o próprio Estado não me nega esse direito? Então, eu peço ao governador, pelo amor de Deus, o senhor pegue essa carta. Essa carta não é uma simples carta, não. Tem todos os documentos aqui dentro, não são coisas ditas por mim, não. Está tudo no processo. Tudo que podia me inocentar, a polícia, na época, tirou do processo. Então, foi preciso que o meu advogado fosse nos arquivos da biblioteca, de tudo, para poder puxar esses dados todos que me inocentaram junto com a confissão do Adilson, que apesar da confissão dele, eu ainda tenho os dados, que é o retrato falado e a cicatriz na mão direita, que eu comentei isso em 84. A gente vê a força da dona Celeste, porque ela está aqui falando, os olhos marejados, e ainda assim ela tem força para falar, porque no fundo, o coração fica muito despedaçado diante de tanta injustiça e de tudo que aconteceu. Eu queria só, governador, que o senhor me desse, como estadista que o senhor é, o direito de chorar a morte de meus filhos e de ter uma vida, não ter que estar correndo, ter como é que se diz? Dignidade e tranquilidade. Ter o risco de vida. Eu quero sair daqui de Salvador, eu quero cuidar de minha vida. Ok, dona Celeste, muito obrigada. A gente fica com essa carta e com o compromisso de entregá-la ao governo do estado. Muito obrigada e boa sorte para a senhora. Muito obrigada. Jéssica, voltamos ao estúdio. Jéssica, é com você. Mas ela já falou tudo, né? Passou por essa tragédia que ela diz que o governo é responsável pela insegurança, Se o governo fosse indenizar todo mundo que perdeu alguém vítima da violência, ia à falência, mas deveria ser, né? Porque o governo tem que preservar a vida das pessoas. Passou pela tragédia de perder os filhos, passou 7 anos presa na cadeia, foi absolvida e não conseguiu nem a reparação pública e nem uma indenização. Nada vai pagar o sofrimento que ela passou, mas é pelo menos o que ela falou, né? Ela conseguia andar na rua, conseguir falar com as pessoas, andar de cabeça erguida, para pelo menos chorar a morte dos filhos. Olha,